3, versos 39 a 49. Existem questões na Bíblia que só na eternidade nós vamos descobrir. E eu até acredito, a gente fala isso, mas na eternidade a gente vai ficar tão embevecido, tão animado com Jesus, que a gente vai até se esquecer dessas coisas que a gente aqui tem tanta dúvida, né? O que aconteceu com esse homem? Mas quem está aqui e teve um encontro com o Senhor sabe que o que aconteceu com ele foi o que aconteceu com a gente também. Aí tem gente que fala assim, mas pastor, foi de uma hora para outra, mas claro, vai ser do quê? É como aquele cego de nascença em João, se eu não me engano, no capítulo 9, ele vai ter toda aquela celeuma porque que Jesus curou a ele, e tentaram indagá-lo e chamaram até os pais dele, e ele dizia, olha, perguntando a ele, os principais sacerdotes religiosos, fariseus, aquela turma toda, quem era ele? Quem te curou? E ele dizia, olha, quem ele era eu não sei. Eu só sei que eu era cego. E agora eu vejo. O que aconteceu? Vamos ao texto. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo, você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo, você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou Jesus, lembre-se de mim, quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente, este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia ficaram de longe, contemplando estas coisas. Deus, traga entendimento à tua palavra ao teu povo aqui. Que não haja locomoção desnecessária.
segure a sede, a vontade de ir ao banheiro, ou a distração por um celular ou por um tablet conectado. Livre os jovens de pensar a respeito da saída de logo mais. Ou os homens e as mulheres aqui com as demandas da semana. É tempo da gente parar e a gente migrar agora para o Gólgota, para o lugar da sua execução. E entender como que as relações apresentadas por Lucas tem muito a ver com aquilo que a gente está vivendo hoje, com a nossa vida, com a nossa história. Mantenha-nos cativos à tua palavra. E quem está conectado na internet ainda mais disciplinado precisa ser. E que haja crescimento e amadurecimento na fé dos meus irmãos e na minha vida também. No nome de Jesus. Amém. E amém. Dando clique, meu querido Mateus, Jesus viveu a vida. Não, essa tela, não. Vê a segunda. Então depois você corrige com a mesma grande ideia de domingo passado. Eu acho que houve um equívoco meu aí. Jesus viveu a vida que jamais poderíamos ter vivido. E morreu a morte que era para termos morrido. É a mesma grande ideia da mensagem passada, porque é a parte 2. Isso, meu queridão. Jesus viveu a vida que jamais poderíamos ter vivido. E morreu a morte que era para termos morrido. Charles Swindoll, no seu livraço sobre Jesus, naquela coleção de heróis da fé, e descreve isso com detalhes. E há um outro livro do Charles Swindoll chamado Cordeiro de Deus, que ele fala somente da última semana de Jesus. Neste em especial, depois de falar dos 6 julgamentos que Jesus havia sofrido naquela noite, naquelas últimas 24 horas, aborda o fato de que Jesus ficou pendurado na cruz por 6 horas. O tempo realmente parecia passar muito devagar. De 9 da manhã até 3 horas da tarde. A respiração de Jesus era cada vez mais curta. A dor lancinante de Jesus em cada ponto do seu corpo, uma dor que irradiava para todo o corpo, faz com que entendamos por que Jesus orou no Getsêmani para passar dele este cálice. Queridão, queridona, Jesus foi traído, abandonado pelos amigos, falsamente acusado, humilhado publicamente, desfigurado pelo espancamento ou pelos espancamentos e pelos espinhos cravados em sua fronte. Foi crucificado como um criminoso comum, um salteador, um agitador social. Jesus suportou a dor além daquilo que nós podemos compreender. Mas uma coisa, Renan, Marcele, queridos, é que Jesus aceitou esse caminho desde o começo. Para de pensar de um Jesus que estava ali, mas ao mesmo tempo não queria estar ali. Jesus sempre quis estar ali. Por mais que na sua humanidade ele tenha dito, afasta de mim este cálice,
Ele disse: seja feita a tua vontade, como tu queres, e não como eu quero. Ele se humilhou ao nível da cruz. Ele nasceu para morrer na cruz. Swindoll tem uma frase que eu acho fantástica, que diz: a cruz, a sombra da cruz o seguiu do ventre de sua mãe ao túmulo. Quando Jesus caminhava nas estradas poeirentas da Galileia, a sua sombra precipitava a cruz, apontava para a cruz. Agora, é importante, amados, e eu resgatei um livro da minha biblioteca que estava meio que perdido, o meu primeiro devocional, antes mesmo de eu entrar no seminário, já vai para mais de 30 anos, de Oswald Chambers, chamado Tudo para Ele, da editora Betânia. E numa das devocionais ali diz o seguinte: a cruz foi um sublime triunfo que fez os fundamentos do inferno se abalarem. Não há nada mais certo no tempo ou eternidade do que o que Jesus Cristo fez na cruz. De um momento para outro, ele recolocou toda a raça humana num relacionamento correto com Deus. Ele diz mais, mas eu vou pular essa citação já para ir para o final da minha pontuação aqui. Ainda ele diz, Oswald Chambers: a cruz é a demonstração da natureza de Deus, o portão através do qual qualquer indivíduo da raça humana pode entrar em união com Deus. E a frase final, preste atenção, é: podemos chegar à cruz, mas não podemos transpô-la. Nós vivemos a vida para a qual a cruz é o portal. Pensa na cruz como um portal quadridimensional. Assim como o guarda-roupa para a obra de Lewis nas Crônicas de Nárnia, assim como aqueles portais para mundos diversos, como as séries da Marvel, a cruz é o portal para alcançarmos a Deus. Nesse texto grande de Mateus, nós temos uma urgência. E a canção aqui, acerca deste ladrão, reforçou isso. Eu vou até economizar argumentos. Realmente os dois blasfemavam. Está lá em Mateus 27, 42 a 44. E todos falavam, os dois, a mesma coisa. Jesus é o Salvador que não pode se salvar. Como é que pode? Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que ele desça da cruz, então creremos nele. Um comentarista muito inspirado, creio eu, disse que de início todos queriam descer da cruz. Mas aconteceu alguma coisa com aquele ladrão, que na tradição católica diz que é o ladrão da direita. Não sei se tem algum tipo de viés político disso, que é o que se arrependeu. Enquanto o da esquerda, vou usar só a tradição católica, porque eu não sei se é direita ou esquerda, tá ok? Enquanto, não vou usar nem direita nem esquerda, enquanto um de um lado queria descer, o do outro lado queria subir. Lembra-te de mim
quando entrares no teu reino. Tem muita gente que talvez esteja aqui, tenha representantes desse pessoal, que quer descer. Senhor, melhora a nossa vida. Desce e faz alguma coisa. Mas nós somos daqueles que querem subir, amados. Porque não tem nada aqui pra gente. Nada, Gabriel, nada aqui é bom pra gente. Eu vejo os mais novos, bonitinhos aqui, bonitinhas, que querem casar, ter filhos, família, é legal. Mas muito melhor é ir para onde o Senhor reina. É subir. A lógica do reino é subir. Na loucura do evangelho, desce para subir, perde para ganhar. É sempre assim. Aconteceu alguma coisa a esse cidadão, porque o versículo 40 diz que, 39 diz que um deles blasfemava, continuava blasfemando, e o outro simplesmente propôs uma contra-argumentação que me deixa quieto e pasmo. Você nem ao mesmo tempo é Deus? Estando sob igual sentença? 41. A nossa punição é justa. Você é ladrão, eu sou ladrão. Você é um agitador político, eu também sou. O nosso companheiro Barrabás foi solto, porque esse cidadão ficou no lugar dele. Por que não fui eu? Mas aí é outra história. Nós estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Eu acredito, amados, que não vou delongar muito, porque senão vou virar um sermão só nesse verso. Só pode subir quem reconhece que já descer não tem mais como descer. Porque ele diz o seguinte: nós estamos recebendo o castigo que nossos atos merecem. Tem muita gente aqui que é orgulhosa e que nunca admite que sofre apenas aquilo que merece. O que você sofre é porque você merece. O que você colhe hoje é aquilo que você plantou. Continua meu amigo ou não, mas eu vou falar a verdade para você. Nós recebemos, Hélio, o castigo que nós merecemos. Esse ladrão sou eu, é você. E aí esse cidadão olha para a tradição católica, chama de Dimas. E Gestas é o ladrão do outro lado. Esse ladrão chega e diz para o outro, repreendendo-o: este não fez mal nenhum. Me permita fazer esse é ficha limpa. Nós aqui não tem nem ficha mais, de tão sujo que a gente está. E aí, de alguma forma, Max, que só pode ser aquilo que a Bíblia chama de salvação, por isso que é a urgência da salvação, ele olha para Jesus e diz: lembre-se de mim. Ai, meu Deus. É que ele não conhecia, Alexandre, o seu cantor predileto, Davi Sasser, porque senão ele falaria: lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Lembra. Ele nem pede assim: Senhor, me salva. Ele diz: só lembra. Lembre-se de mim. E aí, para você não ficar com minhoca na cabeça dizendo: por que ele falou lembre-se de mim quando entrares no teu reino? O que estava escrito na placa acima da cabeça de Jesus? Versículo 38. Acima de Jesus
e estava a seguinte inscrição: Este é o Rei dos Judeus. Faz sentido para você? Jesus não sabia o que estava escrito na placa. Obviamente, né? Ele não podia ler. Mas o ladrão, ou da direita ou da esquerda, podia. Podia. E ele disse: quando você for para o seu reino, lembra de mim. E Jesus responde uma coisa, amados, que eu repito, também não vou comentar muito, porque senão vai embora. Ele diz: em verdade lhe digo, amém. Que significa assim seja. Hoje, que é a palavrinha mais importante na estrutura gramatical do grego aqui. Hoje, você estará comigo no Éden. Paraíso é o jardim do Éden. Nós vamos estar juntos. Não é uma crítica a todos os que seguem essa religião, mas é um equívoco, um dos muitos equívocos dos testemunhos de Jeová. Eles traduziram esse texto de uma forma macarrônica. Traduziram assim: em verdade te digo que hoje, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. É isso que o texto está dizendo? Se o hoje é a expressão central da estrutura gramatical, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Arthur Pink vai dizer de que a salvação deste ladrão penitente e crente ilustra não somente a prontidão de Cristo para salvar, mas o seu poder para salvar. Hoje estarás comigo no paraíso. Não vai ser amanhã, não vai ser depois da manhã, não vai ser mês que vem. E também ele disse assim: um dia estarás comigo no paraíso. Ele diz: hoje. Hoje, Jesus pode salvar perfeitamente os que se aproximam dele. O ladrão clamou: Senhor, lembra-te de mim. E naquele momento de agonia, de fraqueza, gente, porque se existe uma coisa perversa é quando alguém aproveita o momento de fraqueza da outra pessoa para fazer um pedido, né? Imagina você, aquele momento de fraqueza. Aí chega o seu filho, a sua filha e faz aquele pedido que você já disse. Mas ele aproveita, filho tem dessas coisas. O impenitente, o pecador, de fazer pedidos em horas inapropriadas. Não precisa de mexer muito com a cabeça, senão você vai ser identificado. Mas Jesus, no seu momento de fraqueza, ele não titubeou. Ele não fez, amados, essa fala do tipo assim: ah, tá bom, hoje estarás comigo no paraíso. Não. Mesmo em agonia, naquele maldito madeiro, Jesus redimiu aquela alma da morte e lhe abriu as portas do paraíso. E aí, se segura na cadeira, hein? Você vai até dar um glória. Arthur Pink diz: se um salvador agonizante pôde salvar, muito mais agora que ele já ressuscitou em triunfo da sepultura e nunca mais pode morrer. Hoje é que ele salva, amados, à torta e à direito. Hoje é que ele tem prazer de dar mostras do seu poder àqueles que também querem chegar no mesmo paraíso. Sem querer entrar em detalhes, mas só para falar aqui, paraíso aqui no original
tem a ver com, é uma palavra de origem persa, que tem a ver com parque ou terra de prazer. Na Bíblia tem vários textos. Jardim do Éden, como eu já disse. E também pode ser o seio de Abraão, o local de descanso. Ou uma região no céu, como o terceiro céu, da visão de Paulo em 2 Coríntios 12. Não importa. O céu é o lugar onde Jesus está. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa tão radical para você que eu já ouvi de um homem de Deus e repito com temor e tremor. Eu sou tão apegado a Jesus que se eu tivesse a dúvida de que Jesus estaria no céu, eu não ia querer ir para o céu, só para ficar onde Jesus está. Se fosse possível que no céu Jesus não estivesse, eu abriria a mão do céu, só para ficar com Jesus. Eu sou tão convicto, minhas irmãs e meus irmãos, em Jesus, e creio que Ele é a verdade de todo o meu coração. Mas, João Roque, se alguém me convencesse de que há alguma verdade que não está em Jesus, eu abriria a mão da verdade para ficar com Jesus. Eu não abro mão de Jesus. Porque um homem desse aqui, amados, tem que ser especial. Um homem que chega a um ladrão moribundo e diz: hoje você vai comigo para o paraíso, eu quero caminhar com ele a minha vida inteira. Não abro mão de Jesus, amados, por dinheiro algum, por fama alguma, por poder algum. Um rei que se submete a morrer como Jesus morreu, tem que ser o maior de todos os reis. Um forte que se faz fraco, olha para mim. Um senhor que se faz servo. Alguém que, ao contrário dos mártires, que no momento do martírio, da dor, da execução, fazem declarações políticas e ideológicas a respeito da ação, ou da missão, ou da causa, usa a cruz para perdoar aqueles que estavam fazendo aquilo tudo com ele, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse foi o primeiro grito da cruz. O grito do perdão. Os evangelistas falam de 7 gritos. Lucas fala de 3. O segundo que ele fala é da sede também. Mas não estou dando ênfase no grito da sede em si. Era o grito da humanidade de Jesus ali, lancinante, devido aos seus sofrimentos infligidos a ele pelo sofrimento, pelas torturas indizíveis. Mas dos versos 44 a 49, dando um clique, nós temos o grito do contentamento. É quando o meio-dia se fez meia-noite, já era quase meio-dia, escurecendo-se o sol, houve trevas. Preste atenção aqui. Jesus passou 6 horas na cruz. Deus criou o mundo em 6 dias. Olha a relação aí. Deus criou o mundo das trevas à luz em 6 dias. Jesus transformou inicialmente a luz em trevas, ao meio-dia.
justamente para demonstrar que naquele momento a criação estava se prostrando diante do Verbo da vida. Fabrício, o sol se escondeu para não ter que encarar aquilo. No nascimento do Filho de Deus houve luz à meia-noite. Era meia-noite, uma estrela estava em cima, os anjos cantando. Na morte do Filho de Deus houve trevas ao meio-dia. É interessante que aqueles que diziam, nós não queremos a luz, não queremos Jesus, eles amaram mais as trevas, para usar a expressão de João, do que a luz. Mas agora, o véu do santuário se rasgou. Aquele véu que Êxodo 26 vai dizer, que fazia separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Agora ele foi rasgado. Como se estivesse dizendo assim, me perdoe se soar irreverente. A casa do Pai está aberta. Vocês não precisam oferecer nenhum sacrifício mais. Está liberado. Rituais religiosos, eu não preciso disso mais. A minha obra foi completa. Venham em minha presença sempre que quiserem. O véu do templo foi rasgado. Eu não sei por que tem gente hoje em dia que é legalista, moralista, religioso, tradicional ao extremo. Gente que ama mais a tradição protestante do que o Senhor Jesus. Estão costurando o véu novamente. É interessante que o véu foi rasgado pelo meio. Um outro evangelista vai dizer que foi de cima para baixo. Aí tem gente hoje dizendo o seguinte, não, você não pode estar na presença de Deus até cantar 6 músicas de adoração e worship. Não, você não pode entrar na presença de Deus se você não tiver uma vida limpa e fazer devoções por 3 dias. Não, você não pode entrar na presença de Deus se você não crê como a gente crê, como a nossa perspectiva teológica. Tem gente que hoje, amados, que é refém de fórmulas, de princípios humanistas, que costuram o véu. Você pode entrar na presença de Deus como você é. Você não vai continuar sendo como você é. Porque quem tem Jesus tem a vida transformada. Mas para chegar a Jesus, chega com esse cheiro de esgoto. Chega com essa cara doente. Chegue com essa chaga pessoal. Não invente um jeitinho para tentar atenuar o drama da sua vida, não. Vem, mostra a sua cara. Porque o véu está livre. O acesso do lugar santo para o santíssimo lugar, o santo dos santos, está liberado. O sacrifício dele por nós já foi suficiente para expiar os nossos pecados. E aí John Owen vai dizer, uau, todos aqueles a quem Jesus morreu serão salvos. Não tem como. Nenhuma gota, como diria John Bunyan, nenhuma gota do sangue de Cristo foi desperdiçada. Daí então Jesus grita. Olhe para mim. É interessante, uma curiosidade aqui. Jesus vivia citando a Bíblia. Pensa em Jesus, pensa numa pessoa que amava a Bíblia. Desde criancinha, lá em Nazaré, Jesus
decorava a Bíblia. Os amiguinhos decoravam as brincadeiras de roda. Jesus chegava para o papai e a mamãe e dizia: olha o versículo que eu decorei. Decorei o Salmo 119 todinho. Isso era a coisa mais simples para Jesus, era decorar a Bíblia. Porque, gente, preste atenção nesse princípio, jovens. Aquilo que ocupa a sua mente domina o seu coração. Se você permitir que versículos da Bíblia saturem a sua mente, o seu coração vai ser inclinado para as coisas de Deus. Na tentação, Jesus só citou a Bíblia. Satanás tentou ali fazer um debate bíblico com Jesus, também citou a Bíblia, porque até o Satanás sabe da Bíblia, mais do que alguns crentes. E Jesus só pá, Bíblia com Bíblia. Aqui na cruz, amados, todos os gritos de Jesus com base bíblica. Esse, por exemplo, ele cita o Salmo 31, 5. Só que ele faz uma adaptação que só Jesus pode fazer, hein? Toma aqui, só Jesus pode adaptar a Bíblia. Atualizar a Bíblia, só Jesus. Fecha o parênteses. O versículo do Salmo 31, 5 diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Jesus faz uma atualização dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele chama de Pai. Em Lucas 2, Jesus está no templo de Jerusalém, Maria dá uma reprimenda nele: por que você sumiu? Por que você não avisou? Mãe, eu estava na casa do meu pai. Eu estava cuidando dos negócios do meu pai. Lucas faz uma mudança assim, Max, sensível à oração de Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 7. Porque Jesus, em Lucas, não fala Pai Nosso. A versão de Lucas é apenas Pai, que estás nos céus. No Getsêmani, Lucas registra, só ele. Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Na cruz, a primeira fala de Jesus é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Só de Lucas, hein? Mas você que gosta de curiosidade bíblica, versículos, só em João 14 a 16, a palavra Pai aparece 45 vezes. Cara, tem que ter algum sentido isso daqui. Na oração sacerdotal de Jesus, em João 17, aparece Pai 6 vezes. No Sermão do Monte, aparece a palavra Pai 17 vezes. E nós estamos diante daquela que eu acredito, Spurgeon tem outro pensamento, mas vamos deixar Spurgeon de lado nesse sentido. As últimas palavras de Jesus, ao meu ver, foram estas: depois do estar consumado. Mas aí, se você não acreditar que é, não tem problema. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O verbo entregar, no original, é o mesmo verbo ofertar. Você não veio aqui no gasofilácio, que é esse instrumento aqui, e não entregou a sua oferta? Esse é o sentido do verbo aqui. Pai, nas tuas mãos eu oferto a minha vida. Ainda
pegando carona do Arthur Pink, que ele tem um livraço chamado Os 7 Brados da Cruz, até de distribuição gratuita na internet. Ele diz assim nesse brado: Jesus aqui está perfeito, Senhor de si mesmo. Pai, nas tuas mãos eu entrego. Você que entregou sua oferta aqui, eu espero, mas da Igreja Batista, que é coisa séria, você não foi coagido a dar oferta. Foi? Você deu a oferta porque quis, não é? Voluntariamente. É o que Jesus fez. Ele deu a sua vida voluntariamente. Perfeito de si mesmo, não subjugado pela morte, ele grita, ele brada com grande voz, de vigor não exaurido. Ele entrega seu espírito nas mãos do Pai. Nesse sentido, e Pink fala isso, ninguém mais jamais agiu ou morreu assim. O seu nascimento foi singular, sua vida foi singular, sua morte foi singular. Ele deu a sua vida. Se ele não fosse divino, o ato de Jesus entregar a sua vida seria suicídio. Mas como ele é homem, Deus perfeito, foi prova da sua singularidade. Ele morreu como quis, ele morreu quando quis. É que o português é raso. Ele morreu a si mesmo. Ele se morreu. Ele decidiu morrer. Ele morreu quando quis. Pai, nas tuas mãos eu entrego soberanamente, voluntariamente, o meu espírito. Eu entrego porque eu quero. Eu não entrego porque o diabo quer. Eu não entrego porque a morte quer. Eu não entrego porque alguém pediu para eu entregar. Alguém me compulsiu a entregar. Nem um demônio, nem um anjo, nem um ser humano. Nesse sentido, Jorge Camargo vai escrever: ninguém poderia obrigá-lo. Foi seu grande amor que o moveu. Ele morreu como ele viveu. Ele não viveu querendo viver? Ele morreu querendo morrer. E aí o povo, nós temos 3 reações aqui, caminhando para o final. O centurião foi a primeira reação. O centurião, cidadão romano, amados. Ele cuidava de uma centúria, no latim, cerca de 100 homens. Ele era um comandante, nascido romano. Se não era nascido no domínio de Roma, local, em algum lugar onde Roma dominava. O centurião, Arlindo, olha aquilo ali e fala o seguinte: Marcos disse que ele disse verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Lucas, ele diz assim, além de Filho de Deus, ele é justo. Daci, ele é inocente, no original. Lucas gostava muito de retratar centuriões. Eu não vou ficar mencionando, mas tem outros centuriões também no relato de Lucas. Esse centurião deveria já ter tido informações acerca de Jesus. Ele já deveria ter feito pesquisa a respeito de Jesus. E aí, como centurião que era, um comandante militar, ele deve ter colocado pessoas para trazer informações acerca de Jesus para ele. Como todo comandante militar, tem sempre os seus informantes. E ali aquele centurião está vendo aquela cena toda, assistindo. E a reação desse centurião foi: verdadeiramente esse homem era inocente. Eu nunca vi ninguém morrer assim. Eu estou acostumado a ver gente morrer. Eu estou acostumado a torturar gente. Eu estou acostumado... Gente, o centurião, como, me permita usar essa linguagem aqui, como qualquer homem que lida com a ordem pública, sobretudo em segurança, ele estava acostumado a ver o pior dos homens. Mas aqui ele viu o melhor. Porque Jesus era diferente. Jesus era um cara sem igual. Esse homem era inocente. A atitude do centurião foi essa. A despeito de tudo, eu sou romano. Eu sou comandante militar.
não sou judeu, nunca ouvi esse homem. Eu não sou dessa cultura judaica. Eu não sei das expectativas messiânicas que há a respeito deste homem. Eu não sei da história que está por detrás desse cidadão. Eu só sei de uma coisa. Esse homem, para unir o relato de Marcos e de Lucas, esse homem é filho de Deus e ele é inocente. Primeira reação. Segunda reação, no versículo 48, são as multidões reunidas para aquele espetáculo. A palavra espetáculo no grego é a mesma raiz da palavra teoria. E multidão reunida, amados, Nelson Rodrigues já dizia que toda unanimidade é burra. Multidão, amados, é aquela galera que estava gritando crucifica-o e solte Barrabás. Tem gente, a multidão, Thalita, quer ver o circo pegar fogo. Quer ver show. É pão e circo. É torcida do seu time. Do meu time. Que não está nem aí muitas vezes para o espetáculo em si, mas que quer se criar movimento. Mas essa multidão diz que, vendo o que havia acontecido, retiraram-se, batendo no peito. Você já viu essas cenas de velórios na faixa de Gaza, na Síria, quando há países árabes sobretudo, mas judeus também têm essa cultura oriental. Eles batem no peito quando estão numa situação de, olha, o que eu vou fazer da minha vida? Eles batem no peito. E agora? Olha para mim. Eles viram aquele espetáculo e disseram, e agora? É teoria. Eu vi esse espetáculo me encantou. Esse espetáculo mexeu comigo. Tem gente nessa noite, amados, que não está como o centurião que creu, mas está como essa multidão que apenas se emocionou. Porque não diz que eles creram. A multidão não creu, Helder, batia no peito, dizendo, gente, tem alguma coisa acontecendo aqui. É gente que só vê. É gente que chega num lugar e fala o seguinte, caramba, aqui está uma energia positiva, cara. Poxa, aqui eu estou sentindo um negócio aqui. Mas só está sentindo só. Mas não muda nada. Não tem entendimento nem do que é. Essa multidão. A multidão é como a onda do mar. Vai de um lado e para o outro. É como Lulu Santos, como uma onda no mar. É a segunda reação. A terceira reação, uau, versículo 49, são os conhecidos de Jesus e as mulheres, Lucas 8, que tinha seguido desde a Galileia, aleluia, elas ficaram de longe, porque gente, mulher tem que ficar de longe mesmo nesse período aqui, até hoje, no Oriente. A mulher só pode olhar para frente, sabia? No Oriente Médio. Só pode olhar para frente, não pode olhar para os lados. Na verdade, os países dominados pelo islamismo, a mulher é assim. Você vai na África, qualquer lugar. As mulheres são... Até a violência. Me permita, o Alcorão tem um trecho que pode ser interpretado por radicais, e que ainda é interpretado assim, em que o profeta dá permissão para o homem espancar a mulher. O espancamento à mulher é reconhecido como obediência ao Alcorão. Sabia disso? Então eles estavam de longe, eles também, os conhecidos de Jesus. João Marcos, Paulino, os conhecidos de Jesus são aqueles crentes meia boca, aqueles crentinos, aqueles que a gente não toma decisão, não são conhecidos. O meu pai, no tempo, até hoje, ele está vivo, graças a Deus, ele fala que são
os amigos do Evangelho. Já ouviram essa expressão? Só os mais velhos. Se levantar a mão, vai identificar que você é velho mesmo. Os amigos do Evangelho. A gente não usa mais essa expressão hoje. Eles ficaram de longe. Mas diz o texto, queridão e queridona, que eles contemplaram, contemplando estas coisas. E aí eu tenho uma esperança, porque o verbo contemplar aqui, no grego, é ter experiência com. Então eles experimentaram algo. Tim Keller vai dizer de que a morte de Jesus foi diferente de qualquer outra morte. A ternura de Jesus, a despeito de todo aquele terror, foi o que atravessou o coração daquele centurião. Jesus foi belo até na morte, amados. E a beleza de Jesus em sua morte inundou de luz a escuridão daquele homem. Por isso que o autor aos Hebreus está certo quando vai dizer: também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Grande Mateus, a morte de Jesus não foi de um rei humilhado, mas foi a demonstração de triunfo de um rei vitorioso. Jesus foi um rei fraco aos moldes humanos, sim. Aquela cena clássica do incrível Hulk batendo o Loki, coitado, de um lado para o outro, naquele coliseu, e depois lançando o Deus da mentira, que é Loki, todo estrupiado. Porque Loki havia encarado o Hulk dizendo: eu sou Deus! E depois daquela sova, daquela surra, o Hulk olha para Loki e fala: que Deus fraco. Jesus foi um Deus fraco. Levou golpes duros. Foi amassado. Foi torturado. Tudo por um propósito. Ou para atender a um propósito. Se você não se segurar da cadeira, você pode até cair. Qual foi o propósito? 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A cruz, amados, de Jesus, já não é mais um pelourinho, uma árvore de vergonha. A cruz é uma manifestação de amor. É a promessa de que o rei virá. Virá para nos buscar. O rei do reino virá. Daí, Mateus, nós temos em Jesus nossa esperança. Não, não é essa daí não. Nós temos em Jesus nossa esperança para esta vida e para a vida por vir. Porque a cruz foi a declaração de vida diante da morte. Pode apagar essa, querido. Jesus foi a nossa esperança, é a nossa esperança para esta vida. E mais do que isso, para a vida por vir. Foi a declaração de vida diante da morte.
Para terminar, Jesus viveu a vida que nós não poderíamos ter vivido. E morreu a morte que era para nós termos morrido. Olhe para mim. Diante da morte, e eu não quero lhe deixar preocupado e apreensivo, mas a morte que virá, a morte que está no seu encalço. Você pensa que pode enganá-la, mas chegando no dia, meu amigo, ela vai chegar. Eu vim te buscar. Mas nós temos uma certeza, amados, que o mundo não tem. Nós não precisamos ter medo de morrer. Ah, pastor, eu morro só de medo de morrer. Não. Spurgeon, pregando em 1882 um sermão nesse texto, ele disse assim: você precisa ter uma certeza, eu vou trazer em termos contemporâneos. Você precisa ter uma certeza. Jesus está muito desejoso em nos receber em suas mãos. É melhor você se colocar em suas mãos agora. E aí você não vai precisar ter vergonha de repetir essa ação todos os dias. E você vai ter certeza de que você não será rejeitado no final. E aí Spurgeon conta a história de uma bondosa velhinha que estava morrendo. E aí alguém lhe perguntou: a senhora não tem medo de morrer? E ela disse: oh não, não há nada a temer. Eu mergulho o meu pé no rio da morte todas as manhãs, antes de eu tomar meu café da manhã. Não vou ter medo de morrer agora. Uma outra mulher de Deus deixou um bilhete ao lado de sua cama, antes de morrer. E o bilhete dizia: uma vez que Jesus é meu, eu não temerei despir-me, mas de bom grado tirarei esses trajes de barro. Morrer no Senhor é uma bendita aliança, uma vez que Jesus, ao gloriar-se na morte, abriu o caminho. E Spurgeon termina o seu sermão com um verso, acredito que tenha sido dele, quando ele fala o seguinte: Deus determinou para todos nós o dia que a gente vai morrer. Olha para mim, determinou, tá? Não vai ser nem antes nem depois, tá, Demi? Não era para ser naquela sexta-feira. Você quase subiu, ele falou: desce, não é agora. Deus determinou aquele dia. Spurgeon diz: 10.000 demônios não podem nos mandar à sepultura antes do nosso tempo. Não morreremos até que Deus o decrete. E aí eu acredito que essa poesia é do próprio Spurgeon. Ele disse assim, ou citou alguém que ele não mencionou: pragas, a morte voam ao meu redor. Até que ele o queira, não posso morrer. Nenhuma única flecha pode atingir-me, até que ao Deus de amor aprouver. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Chegou o dia dele. E nele, quando chegar o seu dia, você também vai poder dizer a mesma coisa. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Que quando chegar o seu dia, e quando chegar o meu dia, possamos dizer a mesma coisa. Pai,
pai. Mesmo que você não tenha tido um pai bom. Não importa. Tem gente que faz o seguinte: julga Deus como pai pelo pai que você teve. É o contrário que tem que acontecer. Porque o verdadeiro pai não é o seu pai aqui na terra. Seu verdadeiro pai é o pai que está no céu. Ele é que é o verdadeiro. O daqui não tem nem como comparar. Não tem nem como competir com esse pai lá. É até absurdo você querer comparar o seu pai daqui com o pai de lá. É indecente. Seu verdadeiro pai é o que está nos céus. É aquele a quem você um dia vai entregar o seu espírito. E aí, como diria Juliano Som, e vai valer a pena. Quando aquele dia chegar, você vai entender tudo. Hoje o que você tem que fazer terapia, tem não, que você faz porque você tem dinheiro para gastar. Você vai fazer terapia para tentar entender uma coisa, você não vai entender nunca. Alô, não vai entender nunca. Você só vai entender quando você chegar lá em cima. Tem coisa na terra que só o céu explica. Tem coisa na terra que só o céu explica. Humilhe-se diante de Deus. Admita que você não sabe nada. Você é um pé rapado. Um miserável. Um pecador, uma pecadora ignorante. Aquilo que você tem que entender, Deus revela na palavra. E aquilo que não é para você entender, Ele guarda no céu para você. E Ele vai explicar quando você chegar lá. Ah, por quê? Por quê? Por quê? Por que nada? Por que nada? Contente-se com o que você já sabe. Você já sabe e não obedece muita coisa que você já sabe. Você quer entender mais o quê? O que você já sabe, já dá base para você obedecer. Ainda sobra muito ainda para você pedir perdão. Ah, amados, quando chegar aquele dia, vistam a minha melhor roupa. Eu quero festa. Eu quero culto com cânticos, com hinos. Eu quero uma pregação poderosa do Evangelho. Há quem chore, mas eu quero que a maioria ria e celebre comigo. Porque quando eu estiver num caixão, saiba que o meu espírito já foi entregue para Deus o Pai. Abaixe sua cabeça, queridão e queridona. Você tem essa esperança? Hein? Você tem essa convicção de que essa vida aqui é passageira? De que essa vida aqui é bobeira, é bobeira, é bobeira, é bobeira, é bobeira, é bobeira. Passa rápido demais. Você não vai nem... A vida aqui, amados, é dor e trevas. C.S. Lewis fala que é terra de sombras. Depois dos 70, então, o salmista vai dizer que é canseiro e enfado. Jó vai dizer que a vida é um vapor. Não tem como, amados. É triste lida. Mas a pergunta que não quer calar é: você tem um Deus que é Pai, a quem você vai entregar o seu espírito? Ou está reformulando a pergunta: para quem você vai entregar o seu espírito no dia final? Para Baal? Para uma divindade, uma entidade? Para o dinheiro, para o mercado? Para a política? Para Calvino? Vai entregar para quem? Você vai entregar para Deus, cara.
É Deus. Ele é que é Pai. Então coloca a mão no seu coração, aperta bem fundo, diz assim: Senhor, quando o meu dia chegar, quando for o meu dia, Senhor, eu quero lhe pedir uma coisa. Ore com coragem. Mesmo que eu tenha algum tipo de dor, que eu passe por algum tipo de dor, porque eu não posso desejar uma morte sem dor, se o meu Redentor sofreu tanto para morrer. O que eu peço ao Senhor é a mesma atitude de fé e de contentamento que o meu Salvador teve ao dizer: eu tenho um Pai para entregar o meu espírito. Aperte bem forte seu coração e diga: olha, o meu último suspiro será: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ore comigo assim: Senhor, eu quero viver essa atmosfera desse rei na cruz, que viveu para se entregar por mim. Esse alguém extraordinário, esse alguém incomum, raro, poderoso, brioso, aquele que fez de tudo para que eu tivesse acesso aos portais da eternidade, através da cruz. Esse Jesus que tem um nome maravilhoso, doce, maravilhoso, poderoso. Esse Jesus que a igreja adora. Esse Jesus que é tão Jesus, que se a verdade não fosse Jesus, eu queria Jesus e abriria a mão da verdade. Esse Jesus que é tão poderoso, que eu creio que Ele está no céu, mas se me falarem que no céu não tem Jesus, eu não quero ir para o céu, eu quero ficar com Jesus. Não tem cabimento querer outra coisa a não ser Jesus. E eu quero poder, quando chegar o meu dia, não sei qual será a causa das mortes, ou a causa mortes. O que eu quero que o Senhor me dê é de eu fechar os olhos aqui, e quando abrir os olhos, eu quero ver Jesus. Um Jesusão na minha frente. Lindo, maravilhoso, doce, o meu Salvador. Ninguém viveu assim, ninguém morreu assim. Jesus, Jesus, eu te quero. Jesus, eu te adoro. Jesus, eu te sirvo. Para todo sempre. Amém. E amém. Amém. No início eras a palavra, com Deus altíssimo.